Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Começou a primeira fase de retomada da Península da Crimeia. A Ucrânia iniciou a primeira fase de sua contraofensiva estratégica para a desocupação total da Península da Crimeia através de ataques aéreos massivos. Essa operação assimétrica está destruindo a infraestrutura de combustível, energia e transporte, forçando o recuo da frota marítima da Rússia e sufocando os suprimentos das tropas. Assista este vídeo até o final para entender por que o controle da península define o vencedor desta guerra cruel. Aproveite agora para se inscrever no canal, eu conto com você, você que gosta da verdade, inscreva-se. Peço a todos que assistem também, deixem o like, ajudem a impulsionar o algoritmo do YouTube, é importante para o canal, e compartilhem esse conteúdo e comentem como a Ucrânia está encurralando as forças da Rússia. Uma série de eventos já acontecidos, né, nessa guerra em relação à Península da Crimeia, eu tenho relatado para vocês. Destruição de pontes, né? Destruição de comboios, destruição de depósitos, radares, artilharia antiaérea, artilharia terrestre dentro da Península da Crimeia. E esses movimentos agora de deixar a Crimeia sitiada, esse faz parte, eu falei com o oficial ontem, e ele disse que isso faz parte, só que a Ucrânia não divulga isso. E não quer divulgar, ele me falou extraoficialmente. Então, não cito o nome, não posso nem citar nome de ninguém sobre isso, mas ele me disse, é isso que de fato está acontecendo. Então, é o nosso movimento para começar a sitiar e deixar ela insuportável para as tropas russas, ou eles vão embora, ou vão ficar lá, defender a península e vão acabar morrendo. Eles não vão ter condição de trazer mais munições, não vão ter condição de trazer alimentação e nem combustível para eles, e nós estamos impondo isso a eles, e não tem como a Rússia quebrar esse bloqueio. A Ucrânia lançou oficialmente a primeira fase de sua contraofensiva estratégica, focada na libertação da Península da Crimeia ocupada. Aí eu entendi, depois dessa conversa, e analisando todos os fatos que eu vou relatar aqui, que de fato a prioridade para a Ucrânia, não que a região de Donbás não seja importante, mas o mais importante, já na minha avaliação agora, é a Península da Crimeia, onde eles vão espremer. As forças de defesa da Ucrânia concentram seus ataques cirúrgicos contra a infraestrutura de transporte, combustível e energia ao longo de todas as rotas que abastecem a região. O objetivo central desta campanha militar é criar condições críticas para que o grupo militar da Rússia na península perca totalmente a capacidade de combater. A destruição sistemática da logística sufoca as guarnições russas antes mesmo de uma grande operação terrestre seja executada na região. E assim mesmo, apesar de estar sitiada, a Ucrânia vai continuar bombardeando alvos críticos, né? Como fez ontem, anteontem, todos os dias, para haver perda de pessoal, de militares, perda de material bélico e perda de logística ali. Ontem eles também atacaram um depósito de combustíveis na Península da Crimeia, mais um que eles acharam. Então o elemento-chave para o sucesso desse cenário planejado pelo comando ucraniano, pelo Estado-Maior do Exército Ucraniano, é o bloqueio de fato de toda a península ocupada, com a interrupção definitiva das rotas de suprimento. As tropas da Rússia enfrentarão escolhas extremamente limitadas no campo de batalha. Resta aos russos apenas fugir pela ponte de Kerch, enquanto ela ainda existe, porque os ucranianos, segundo também a informação que eu tenho, pretendem destruir essa ponte, só que eles estão deixando, por enquanto, ela para os civis russos que vieram junto com a invasão desde 2014 a se retirarem. Como muitos, as filas persistem ainda na ponte de Kerch. Então, outra alternativa, render-se, né? Aqueles que não querem ir podem se render ou morrer na península por falta de recursos, porque eles não vão ter recursos para sustentar uma batalha a longo prazo. O comandante do batalhão ucraniano de drones, o Robert Braud, o conhecido pelo codinome de Madiar, destacou que esta campanha atual representa o exemplo perfeito de uma contraofensiva moderna e assimétrica.
E a Ucrânia iniciou uma campanha aérea em larga escala contra alvos na península da Crimeia, que já provocou uma grave crise de desabastecimento para as forças russas, um desabastecimento total. O sucesso das operações aéreas de veículos não tripulados ucranianos e de drones ucranianos gerou escassez severa de combustíveis e interrupções crônicas no fornecimento de alimentos e munições para os postos russos. A destruição de subestações de energia elétrica causou extensos cortes de energia e água, que já afetam mais de 70% de toda a população da Península da Crimeia. A população civil na península relata a queda total no turismo, restaurantes completamente vazios e um caos generalizado no abastecimento de combustíveis. Quem que vai querer ir fazer agora a época de férias lá, vai querer passar férias lá? Ninguém, né? Não tem combustível para sair e nem para ir, porque a Rússia toda está com escassez de combustíveis. Então a situação está feia em toda a Rússia, mas na Península da Crimeia está muito pior. E esta situação gerou profunda desilusão com as autoridades da Rússia e a sensação de que a região recuou para a Idade da Pedra, é o que comentam os moradores e os próprios militares russos. Ao paralisar a economia local e as bases militares, a Ucrânia aumenta de forma considerável o seu poder de barganha para futuras negociações internacionais sobre cessar-fogo e um acordo de paz. A importância estratégica, segundo o comando do exército americano, o ex-comandante do exército dos Estados Unidos na Europa, o general Ben Rhodes, ele afirmou de forma categórica que a Ucrânia possui recursos necessários para libertar a Crimeia. O general americano argumentou que o primeiro passo fundamental é isolar completamente a península através de duas ações principais. As forças ucranianas precisam cortar a estrada vital que leva até Jankoy e destruir permanentemente a estrutura da ponte de Kerch. Aí a Crimeia cai, segundo o general. Ao realizar estas ações, o comando ucraniano tornará impossível a permanência ou a sobrevivência das bases militares da Rússia na península. Rhodes declarou que a Crimeia é o local mais crítico e o verdadeiro ponto focal de toda a guerra na Ucrânia. Esse general, né, que fez essa análise militar, ele alertou que quem mantiver o controle definitivo sobre a península da Crimeia sairá como verdadeiro vencedor deste conflito. Não existe qualquer possibilidade de alcançar o fim das hostilidades ou uma paz duradoura se a Rússia continuar controlando este território ucraniano, disse o general. A presença russa na península impede que a Ucrânia garanta a segurança no mar de Azov e reconstrua cidades portuárias devastadas como Mariupol e Berdyansk, que é o que a Rússia não está fazendo. A manutenção da península da Crimeia permitiria que a Rússia continuasse a sabotar o comércio marítimo, o transporte de cargas e a extração estratégica de gás e petróleo no Mar Negro, que naquela região era feita pela Ucrânia. As ações de asfixia logística contra as tropas da Rússia. A Ucrânia executa exatamente a estratégia de asfixia e torna a permanência da Rússia na península algo insustentável e perigoso. O poder de fogo ucraniano forçou a frota no Mar Negro da Rússia a fugir da Crimeia já entre o primeiro e segundo ano dessa segunda fase da guerra, que começou em fevereiro de 2022, e buscar refúgio no território continental russo. Os ataques diários destroem instalações de comando e controle, bases aéreas avançadas, sistemas de vigilância e baterias de defesa aérea da Rússia. Depósitos de combustível, armazéns de munição e centros logísticos russos são explodidos de forma sistemática, semanal, muitas vezes diárias, pelas forças ucranianas. O comando ucraniano já atacou e tentou destruir a ponte terrestre da Crimeia por pelo menos 3 vezes com absoluto sucesso operacional, porque deixou-a, vamos dizer assim, funcionando parcialmente. Hoje ela funciona parcialmente. Uma campanha pesada de interdição aérea
foi iniciada no campo de batalha com o objetivo claro de romper a integridade da ponte terrestre. As forças da Rússia que atuam no sul da Ucrânia dependem do tráfego diário de centenas de caminhões pesados para receber reforços e suprimentos militares. A rota principal desses comboios russos parte da cidade de Rostov, no sul da Rússia, passa pela cidade ocupada de Mariupol e segue para o oeste em direção à península da Crimeia ou para o norte na direção de Donetsk. Porque em relação a Kherson, a Zaporizhia, onde eles começam o trajeto deles, Donetsk está ao norte. Ela é no leste da Ucrânia, mas ela está ao norte dessas províncias, né? Mas, na realidade, o que a gente tem que analisar é o seguinte: esse é o trecho, esse último que eu falei, saindo de Rostov, que é o sul da Rússia, passando pela cidade ucraniana, que está ocupada hoje, Mariupol, e para seguir em direção à Crimeia, as pontes ali estão bombardeadas. Existe uma vigilância diuturna em cima dessas estradas e de eixos críticos, ali, pontos críticos. E o que se aproxima é bombardeado e é destruído. E principalmente eles tentaram, talvez conseguissem, eles achavam, levar combustível, não conseguiram, os caminhões foram incendiados. E qualquer caminhão de logística, mesmo civil, estão sendo atacados pela Ucrânia, ou seja, e nenhum motorista quer ir mais nesse trecho, e nem trem, né? Ninguém mais quer ir, porque tinha ali um caminho ferroviário também. A estratégia assimétrica, concluindo, aplicada pela Ucrânia na Crimeia, prova, novamente reforça a superioridade do planejamento militar estratégico ucraniano sobre as defesas da Rússia. Ao cortar os nós logísticos e isolar a península, a Ucrânia transforma o principal trunfo geopolítico da Rússia em uma armadilha sem saída para suas tropas. Eles entraram numa armadilha, sem dúvida nenhuma. O avanço da campanha aérea demonstra que o controle do Mar Negro e a libertação dos territórios ocupados estão cada vez mais próximos. A determinação guerreira da Ucrânia, dos seus militares, dos seus comandantes, do seu presidente, deixa claro para a Rússia que a rendição ou a retirada de suas tropas russas são as únicas opções viáveis antes do colapso final. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Não se esqueçam, por favor, dê um like, confirme a inscrição e acione o sininho. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência.